Levante-se outra vez, a graça que reergue. Os passos de um homem bom são estabelecidos pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Salmo 37, 23, 24. Bom dia, irmãos e irmãs. Quem nunca experimentou a dolorosa sensação de tropeçar, a vida com seus altos e baixos, inevitavelmente nos apresenta momentos em que caímos. Pode ser um revés profissional inesperado, uma dificuldade nos relacionamentos ou uma falha pessoal que abala nossas estruturas. Nesses instantes, uma voz sutil, mas persistente, começa a sussurrar em nossos ouvidos. É a voz do desânimo, que tenta nos convencer de que falhamos, que não há mais jeito de seguir em frente, que o peso da queda é pesado demais para suportar. Lembro-me de uma época em que me senti completamente prostrado após uma sequência de desafios. A vontade de desistir era avassaladora e parecia que nenhuma esperança poderia penetrar a escuridão que me cercava. A sensação de incapacidade era real e sufocante. No entanto, é precisamente nesses momentos de fragilidade que encontramos uma verdade poderosa e restauradora nas Escrituras. O Salmo 37, nos versículos 23 e 24, oferece um bálsamo para a alma ferida. Os passos de um homem bom são estabelecidos pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Este não é apenas um consolo, é a base sólida sobre a qual podemos nos reerguer. Este texto sagrado nos mostra que Deus não apenas ordena nossos passos, mas também se compraz na nossa jornada. E, crucialmente, Ele promete que mesmo a queda não resultará em derrota final, porque sua mão poderosa nos ampara. Diante dessa promessa, um grito de fé emerge do fundo da alma. Em Cristo eu me levanto. Este não é uma mensagem vazia, mas uma declaração de dependência e confiança. Ele encerra a certeza de que nossa força para superar não reside em nós mesmos, mas na obra redentora e capacitadora de Jesus. É pela fé nele que encontramos a resiliência, a força para seguir em frente, mesmo quando o corpo e a alma gritam por descanso. Essa declaração é um convite a acreditar no poder que nos ergue. Que tal afirmar essa verdade conosco? Deixe nos comentários. Em Cristo eu me levanto. O mundo costuma encarar a falha como um ponto final, um selo de incompetência ou derrota. Quem falha é julgado, apontado e muitas vezes descartado. Mas a visão bíblica sobre tropeçar é radicalmente diferente. As Escrituras não ignoram nossas quedas, pelo contrário, elas as incluem na narrativa da fé e da redenção. Provérbios 24, versículo 16, nos revela algo surpreendente. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Essa passagem não santifica o erro, mas atesta a perseverança e a fidelidade que são possíveis pela graça. Ela mostra que a jornada do justo não é isenta de tropeços, mas a característica distintiva é a capacidade de se levantar, não a ausência de quedas. A Bíblia está repleta de exemplos daqueles que caíram, mas foram reerguidos pela misericórdia divina. Davi, o rei segundo o coração de Deus, cometeu erros graves, mas encontrou o caminho de volta através do arrependimento e da graça. Pedro, impetuoso e cheio de fé, negou Jesus no momento crucial, mas foi restaurado e se tornou uma coluna da igreja primitiva. Paulo, outrora perseguidor, teve uma queda literal e espiritual no caminho para Damasco, que o transformou no maior evangelista. Esses personagens nos ensinam que a queda não precisa definir quem somos. Existe uma distinção crucial entre cair e permanecer caído. Cair faz parte da condição humana em um mundo imperfeito. Permanecer prostrado é uma escolha ou uma consequência da falta de esperança e da ausência de busca por ajuda. A perspectiva redentora nos ensina que cada tropeço pode ser uma oportunidade disfarçada.
uma chance de aprender sobre nossas fraquezas, de reconhecer nossa dependência de Deus e de desenvolver humildade e empatia. Redenção não significa que o erro não aconteceu, mas que ele não tem a última palavra. Significa que Deus pode usar até mesmo nossas falhas para moldar nosso caráter e nos impulsionar em direção ao propósito que Ele tem para nós. É uma perspectiva que transforma a vergonha em aprendizado e a derrota em um degrau para o crescimento. Essa capacidade de nos levantar após uma queda não vem de uma força interior inata, mas da graça divina. Costumamos pensar na graça apenas como um favor que não merecemos, o perdão dos pecados concedido gratuitamente. Isso é, de fato, uma parte essencial da graça. Mas a graça é muito mais do que isso. Ela é um poder ativo, uma força dinâmica que opera em nossas vidas. É a mão estendida de Deus que nos alcança quando estamos no chão. Pense em alguém se afogando e uma mão forte o puxa para a superfície. Essa é a graça em ação, resgatando e sustentando. Ou talvez um colete salva-vidas que mantém a pessoa flutuando apesar da tempestade. A graça nos mantém à tona em meio às dificuldades. Existe a graça que nos salva, nos reconciliando com Deus e nos dando vida eterna. Mas há também a graça que nos capacita para viver, para superar os obstáculos, para resistir à tentação e para nos levantar quando caímos. Essa graça capacitadora nos libera da culpa paralisante e do desânimo opressor que muitas vezes acompanham nossas falhas. Ela não diz, você não errou, mas sim, mesmo tendo errado, você não está sozinho e não está abandonado. Há poder disponível para você recomeçar. Conheço histórias, e talvez você também conheça, de pessoas que, após passarem por momentos de grande fracasso ou perda, encontraram na fé e na consciência da graça de Deus a força inexplicável para seguir em frente, reconstruir suas vidas e até mesmo ajudar outro. Essas são demonstrações vivas da graça em ação, transformando ruínas em novas construções. A graça não minimiza a dor da queda, mas garante que ela não será o fim. Ela nos habilita a reconhecer nossas falhas sem sermos definidos por elas e a dar o próximo passo com a certeza de que não caminhamos sozinhos. É a mão de Deus que nos ampara, nos levanta e nos impulsiona. Capítulo 4. Silenciando as vozes da condenação. Mesmo sentindo a mão sustentadora da graça, após uma queda, é comum que vozes comecem a ecoar. São murmúrios internos e externos que nos acusam e condenam. A voz da culpa pode gritar, você é um fracasso. A voz da vergonha pode sussurrar, você nunca vai mudar. Outras pessoas, talvez com boas intenções, mas palavras insensíveis, podem reforçar a ideia de que erramos irrevogavelmente. Essas frases tóxicas buscam minar nossa confiança e nos manter presos no chão. Elas nos lembram do erro, mas sem oferecer o caminho da restauração. Mas não precisamos ceder a esses clamores negativos. Temos ferramentas poderosas para silenciá-los. Uma das mais eficazes é a oração sincera, apresentando a Deus nossos sentimentos e ouvindo sua perspectiva de amor e perdão. A leitura da Bíblia é outra arma, pois a palavra de Deus é a verdade que confronta as mentiras da condenação. Ao ler sobre o caráter perdoador de Deus e suas promessas, podemos substituir as vozes tóxicas por afirmações baseadas na Escritura, como, em Cristo sou uma nova criação, 2 Coríntios 5:17, ou Deus me ama com amor eterno, Jeremias 31:3. Conversar com amigos de fé ou conselheiros de confiança também pode trazer clareza e encorajamento, ajudando-nos a ver a situação com outros olhos. E, fundamentalmente, é vital praticar o auto-perdão. Entender que Deus nos perdoa nos capacita a liberar a nós mesmos da prisão da autocondenação, um passo crucial para nos reerguer. Se a culpa e a vergonha forem muito intensas e persistentes, não hesite em procurar auxílio profissional. Buscar um terapeuta ou conselheiro cristão
é um sinal de força, não de fraqueza. Com as vozes da condenação silenciadas pela verdade e pela graça, podemos agora dar um passo de humildade e fé, o de encarar nossas quedas e entregá-las àquele que nos pode reerguer. Este não é um processo de autoflagelação, mas de reconhecimento honesto. Vamos realizar um exercício de reflexão e entrega juntos. Reserve um momento de tranquilidade, respire fundo. Primeiro passo: reconheça. Pense na última vez que você se sentiu completamente prostrado por um erro, uma falha, uma perda ou qualquer situação que o fez cair. Permita-se sentir a dor, a frustração, a tristeza associada a esse momento. Não se julgue por esses sentimentos, apenas os reconheça. Qual foi a situação? Como ela te afetou? Segundo passo: silencie. Lembre-se das vozes da condenação que tentaram falar com você nesse momento. Agora, conscientemente, escolha não ouvi-las. Afirme em seu coração a verdade que você aprendeu. O erro não te define, a graça está disponível. Diga a si mesmo, baseado na palavra, que você é amado e perdoado em Cristo. Terceiro passo: recorde. Volte-se para a bondade de Deus. Lembre-se de como Ele o sustentou em outros momentos difíceis. Recorde-se do amor inabalável que Ele tem por você. Mesmo que não sinta, recorde a promessa. O Senhor o sustenta com a sua mão. Sinta a presença confortadora dEle. Quarto passo: entregue. Agora, simbolicamente, ou até fisicamente, escrevendo em um papel e depois descartando de forma respeitosa. Entregue essa falha, esse momento de queda e toda a dor associada a ele nas mãos de Deus. Diga a Ele: Senhor, entrego, mencione a situação em tuas mãos. Confio que tua graça é suficiente para me perdoar, curar e me ajudar a aprender com isso. E permita-se um momento de silêncio e meditação após esta entrega, absorvendo a leveza que vem de confiar totalmente em Deus. Depois de reconhecer, silenciar, recordar e entregar, estamos prontos para olhar para frente. O Salmo 37, 23, 24 continua dizendo: os passos de um homem bom são estabelecidos pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Essa passagem não implica que o homem bom nunca tropeça, como vimos antes. Implica que mesmo depois de um tropeço, Deus está ativamente envolvido em direcionar nosso percurso. Ser estabelecido por Deus significa que nosso caminho não é aleatório, mas planejado e guiado por Ele. Existe uma diferença importante entre simplesmente caminhar com Deus, estar em comunhão com Ele, e ser guiado por Deus. Permitir que Ele determine a direção e a rota de nossos passos. Deus se deleita em nos guiar, mesmo quando precisamos reajustar a rota após uma queda. Buscar a vontade de Deus em cada área da vida, carreira, relacionamentos, decisões financeiras, é essencial para permitir que Ele estabeleça nossos passos. Isso acontece através da oração constante, pedindo discernimento, da leitura e meditação na Bíblia, que revela os princípios e o coração de Deus, e buscando o conselho de pessoas sábias e tementes a Deus. É importante lembrar que buscar a direção de Deus requer paciência e perseverança. Nem sempre as respostas vêm rapidamente, e o caminho nem sempre é o que esperávamos. Mas ao confiarmos que Deus estabelece nossos passos, podemos seguir em frente com a certeza de que Ele está no controle, mesmo quando o solo sob nossos pés parece incerto devido a um tropeço recente. A jornada com Ele, mesmo com suas quedas, é a que nos leva ao propósito. Capítulo 7. Deleitando-se nos caminhos do Senhor. E enquanto seguimos o caminho que Ele prepara, o Salmo 37, 23, 24 continua a nos surpreender. Os passos de um homem bom são estabelecidos pelo Senhor, e Ele se deleita no seu caminho. É notável que Deus não apenas planeja e firma nossos passos, mas Ele encontra prazer na nossa jornada. Ele não se deleita nos nossos erros, é claro, mas se deleita em nos ver crescer, aprender e, crucialmente, voltar para Ele após um tropeço. Seu contentamento reside em nosso relacionamento com Ele,
em nos ver buscando sua face e confiando em seu cuidado, mesmo quando o percurso é difícil. Existe uma vasta diferença entre apenas cumprir obrigações religiosas, talvez servindo a Deus por dever, e experimentar um deleite genuíno nele e em sua vontade para nós. O deleite implica alegria, satisfação e uma proximidade calorosa. Cultivar esse relacionamento íntimo é vital, especialmente depois de uma queda, quando a vergonha pode tentar nos afastar. Podemos nutrir essa proximidade através da oração constante, não apenas pedindo, mas compartilhando nossos corações e ouvindo sua voz suave. Dedicar tempo à leitura da Bíblia não como um fardo, mas como um encontro com a mente e o coração de Deus, nos ajuda a conhecer aquele em cujo caminho nos deleitamos. E a adoração, que eleva nossos olhos para a grandeza e bondade de Deus, nos lembra de quem Ele é, independentemente das nossas circunstâncias ou falhas. Em todas as situações, mesmo nas que resultam em quedas, encontrar motivos para a gratidão e o louvor pode transformar nossa perspectiva e aprofundar nosso deleite no Senhor. Ele se alegra em nós e nós podemos nos alegrar nele, sabendo que Ele está conosco a cada passo. Essa proximidade com Deus, esse deleite em seu caminho, muitas vezes nos revela uma verdade profunda e contraintuitiva. A força divina se manifesta plenamente em nossa fragilidade. O apóstolo Paulo aprendeu isso de forma poderosa, registrando em 2 Coríntios 12:9 a resposta que recebeu do Senhor sobre seu espinho na carne. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que nossas limitações, nossas vulnerabilidades e até mesmo as áreas onde mais lutamos não são impedimentos para Deus nos usar. Elas são frequentemente o palco onde seu poder se torna mais visível e impactante. Nossa condição humana, sujeita a falhas e imperfeições, nos torna intrinsecamente dependentes de algo maior do que nós mesmos. Reconhecer essa dependência e nos humilhar diante de Deus não é sinal de derrota, mas o primeiro passo para experimentar sua força. Bem-se em figuras bíblicas. Moisés se sentia inadequado para falar, mas Deus o capacitou para liderar. Gideão se via como o menor em Israel, mas Deus o usou para derrotar um exército. E o próprio Paulo, com seu espinho, experimentou o poder de Cristo repousando sobre ele. Suas fraquezas não os desqualificaram. Ao contrário, criaram o espaço para que o poder de Deus brilhasse. É importante distinguir entre fraqueza humana, nossa limitação inerente, nossa tendência a tropeçar, e pecado intencional, a escolha deliberada de desobedecer a Deus. Enquanto a fraqueza nos leva a buscar a graça e o poder de Deus, o pecado requer arrependimento e perdão. Lidar com nossas fraquezas exige uma abordagem prática baseada na fé. Isso inclui a oração honesta, pedindo a Deus que nos fortaleça onde somos frágeis, buscar aconselhamento sábio quando lidamos com padrões destrutivos e praticar a autocompaixão, entendendo que somos seres em processo, amados por Deus apesar de nossas imperfeições. Ao reconhecer nossas fraquezas e nos apoiar em Deus, descobrimos que sua força é verdadeiramente suficiente para nos reerguer e nos capacitar a seguir. Com a força de Deus disponível em nossa fraqueza, podemos renovar nossa coragem para dar o próximo passo após uma queda. Reerguer-se não significa que a dor ou a lição do tropeço desaparecem, mas que encontramos a determinação para prosseguir com a ajuda divina. Para isso, algumas dicas práticas podem ser muito úteis no dia a dia. Primeiro, defina metas que sejam realistas e alcançáveis. Após um grande revés, tentar fazer tudo de uma vez pode ser esmagador. Estabelecer objetivos pequenos e manejáveis cria um senso de progresso e restaura a confiança gradualmente. Pode ser algo simples como dedicar 15 minutos por dia a uma atividade que o nutre, ou completar uma tarefa pequena que tem adiado.
Segundo, celebre as pequenas vitórias ao longo do caminho. Cada passo à frente, por menor que pareça, é uma conquista que demonstra a resiliência e a ação da graça em sua vida. Registre essas vitórias, talvez escrevendo em um diário, contando a um amigo de confiança, ou simplesmente reconhecendo-as em seu coração com gratidão. Essas celebrações reforçam a crença na sua capacidade de se levantar e avançar. Terceiro, cerque-se de pessoas que o apoiem e o encorajem. A comunidade de fé ou amigos positivos podem oferecer palavras de ânimo, orar com você e lembrá-lo das verdades de Deus quando você estiver tentado a desanimar. Ao mesmo tempo, é vital, se possível, se afastar de influências tóxicas ou pessoas que constantemente o criticam ou o fazem sentir-se inadequado. Buscar apoio em comunidades de fé que promovem a cura e o crescimento é um investimento na sua jornada de recuperação e avanço. Inspirados pela verdade de que a graça de Deus nos sustenta, é poderoso ouvir as experiências de outros que se reergueram após momentos de grande dificuldade. Essas narrativas não são apenas histórias, são evidências vivas do poder de Deus em ação e podem acender a esperança em nossos próprios corações. Elas demonstram que mesmo quando a queda parece final, a restauração é possível pela fé. Pense nas inúmeras pessoas que enfrentaram falências, perdas devastadoras de entes queridos, diagnósticos médicos desafiadores, ou fracassos em áreas cruciais da vida. Suas jornadas frequentemente envolvem dor profunda, desânimo e a tentação de desistir. No entanto, ouvimos sobre como encontraram força que não vinha de si mesmas. Muitos relatam que foi em seu ponto mais baixo que eles clamaram a Deus e experimentaram sua presença e auxílio de formas inesperadas. Um tema recorrente nesses relatos é o papel fundamental da fé. A crença inabalável de que Deus é fiel e capaz de cumprir suas promessas, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Outro ponto-chave é a perseverança, o simples ato de recusar a permanecer prostrado, dando um passo de cada vez, confiando que Deus está estabelecendo seus passos. E claro, o apoio de uma comunidade amorosa e solidária é frequentemente citado como essencial. Amigos, familiares ou irmãos na fé que oferecem oração, encorajamento prático e um ombro amigo desempenham um papel vital. Essas histórias nos lembram que não estamos sozinhos na nossa luta e que a mesma graça que operou na vida deles está disponível para nós hoje. Elas nos motivam a levantar a cabeça, a confiar na mão que sustenta e a dar o próximo passo com coragem renovada. Tendo em mente essas poderosas demonstrações da graça de Deus e o testemunho de tantos que se reergueram, agora nos voltamos para Ele em oração. É no diálogo sincero com nosso Pai Celestial que encontramos cura, recebemos força e nos abrimos para a possibilidade de um novo começo. Vamos orar juntos, entregando a Ele nossos pesos e buscando sua restauração. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e bondade, chegamos diante de Ti com nossos corações abertos. Reconhecemos que temos tropeçado e caído ao longo do caminho. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas, pelos erros que cometemos e pela culpa ou vergonha que ainda carregamos. Tuas Escrituras nos dizem que se confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Aceitamos Teu perdão neste momento. Pedimos agora por Tua restauração completa em nossas vidas. Restaura a nossa alma, cura as feridas causadas pelas quedas, renova a nossa esperança, que talvez tenha sido abalada. Conforme Tua promessa em Salmos 37, 24, mesmo que caíamos, não ficaremos prostrados, porque Tu nos sustentas com a Tua mão poderosa. Estende essa mão sobre nós agora, levantando-nos e firmando nossos pés.
Confiamos a Ti todas as nossas preocupações, os fardos que pesam sobre nós. Ajuda-nos a entregar completamente essas cargas em Teu cuidado amoroso, sabendo que Tu te importas conosco. 1 Pedro 5:7. Capacita-nos pelo Teu Espírito a deixar para trás o que passou e a olhar para frente com fé, prontos para o novo começo que Tu tens para nós. Dá-nos a força e a sabedoria para os próximos passos. Que Tua graça seja suficiente para nós em nossas fraquezas. 2 Coríntios 12:9. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que oração poderosa! Que possamos carregar conosco a certeza de que fomos ouvidos por um Deus que se importa profundamente conosco. A mensagem central que ressoa é clara e cheia de esperança. Cair faz parte da jornada humana, mas permanecer no chão não é o nosso destino, porque em Cristo eu me levanto. Essa é a verdade que nos impulsiona. Deus sustenta o justo e nos capacita a reerguer-nos através de sua graça poderosa. Não importa o que você tenha enfrentado ou o que o fez tropeçar, lembre-se da mão de Deus que se estende para você. Continue buscando a sua graça em cada passo. Não tema as futuras dificuldades, pois a promessa de sustentação permanece. Para fortalecer ainda mais sua fé e resiliência, considere dar alguns passos práticos. Releia as passagens bíblicas mencionadas hoje, medite sobre elas e permita que a verdade se aprofunde em seu coração. Converse com um amigo de confiança sobre suas lutas e vitórias. O apoio mútuo é um presente precioso. E, acima de tudo, continue orando, mantendo o canal aberto com aquele que o ama incondicionalmente. Se este devocional falou ao seu coração, não guarde isso só para si. Curta este vídeo para que saibamos que foi relevante para você. Deixe um comentário compartilhando "Em Cristo eu me levanto" ou qualquer outra reflexão. Compartilhe este conteúdo com alguém que possa precisar ouvir essa mensagem de esperança hoje. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos encontros com a palavra. Temos outros vídeos aqui no canal que exploram temas semelhantes de fé, superação e a vida com Deus. Que você prossiga em sua jornada, sempre se reerguendo em Cristo.